Olá, meus manos, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Wagner e, conversando com Deus, Ele tocou em meu coração para que eu gravasse esse vídeo, falando um pouco sobre o ano de 2020. Certamente, nós iniciamos esse ano cheio de expectativas, cheio de sonhos e, de alguma forma, esses sonhos, essas expectativas foram cerceados. Nós vimos um patógeno surgir em nosso planeta, gerando medo, gerando pânico para alguns, crises de ansiedade, e certamente isso abalou muito o nosso emocional. Como permanecer, continuar diante de tudo isso que estava acontecendo? E parece que sincronizado a tudo isso, ao medo, à insegurança, a nossa natureza também clamou. Vimos furacões, tufões, terremotos, chuvas torrenciais inundando as cidades. Vimos tantas coisas acontecendo em nosso planeta. Sinais nos céus, meteoros, eclipses, conjunções. Para alguns, uma linda visão astronômica. Para outros, o significado da abertura de uma nova era, ou até um mau presságio. E somado a tudo isso, vimos caos, polarização política, família contra família, vimos reino contra reino, países se mobilizando, nitidamente, uma corrida armamentista em nosso planeta. Isso está disponível na internet, vocês podem pesquisar. Quando nós observamos que os países estão adquirindo armas, algum conhecimento eles têm. E por que esses rumores de guerra? Por que essas pestes? Por que a terra cambaleando como ébria? Por que família contra família? Por que reino contra reino? Por que crise social? O porquê da fome? O porquê todas essas coisas estão escritas na palavra de Deus. E Jesus fala, lá no livro de Lucas, em outros também evangelhos, existem a mesma passagem de que é necessário que todas essas coisas aconteçam. Nós sabemos e sentimos nesse momento dor em nossa alma. É indiscutível essa dor. Mas Cristo nos exorta a permanecermos firmes, porque Ele há de retornar para nos buscar. Aqueles que não acreditam, nós estamos num país que é livre, nós temos a liberdade de praticar a fé naquilo que nós acreditamos. Mas Jesus falou para mim e para muitos de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, Yahvé, a não ser por Ele. O nosso Deus, Pai eterno. E existe uma passagem em Lucas 21 que o próprio Cristo fala: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, capítulo 27. No 28, quando começarem a acontecer essas coisas, guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestes, nós vimos gafanhoto tomar a região da América do Sul, e beirar o nosso país. E quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. E Jesus contou uma parábola. Contou para todos que o ouviam: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Meus amigos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
nós vemos que Jesus, ou melhor, que Deus, ele cria um paralelo de Israel com a figueira. Achei a Israel como uvas no deserto e vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Isso está em Oséias 9:10. E depois nós temos uma passagem de Jeremias, capítulo 24, versículo 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá. E diversas passagens que ratificam, que nos dão a entender essa analogia de Israel à figueira. E voltando a Lucas 21, capítulo 30, e quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. E eu lhes asseguro que não passará essa geração, a geração que viu guerras, rumores de guerra, pestes, corrida armamentista, terra se manifestando com desastres naturais, não passarão a essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meus irmãos, Israel, por conta de suas falhas, sucumbiu. E em 1948, o Estado de Israel ressurgiu. Deus permitiu que ele ressurgisse. E se não me engano foi por força das Nações Unidas, aonde o último voto que fez com que Israel ressurgisse veio por meio de um brasileiro, Oswaldo Aranha. E se vocês pararem e analisarem, 1948, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018, 70 anos. Então, em 2018, nós completamos 70 anos que Israel foi restituído, foi recriado. E o mais interessante é que no livro de Salmos 90, capítulo 10, nós temos a passagem de que os anos de nossa vida chegam a 70, ou aos 80 anos, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Meus irmãos, nós estamos então com 72 anos de restituição de Israel. E no livro de Lucas 21, afirma de que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então aqui é uma análise teológica. As nossas vidas poderão voltar ao normal. E como eu espero que isso aconteça? Afinal, eu tenho uma família, eu tenho sonhos, eu tenho um filho de apenas 8 anos, uma filha de 7 meses. E eu quero ver meus filhos se formando, casando, tendo filhos. Esses dias eu estava no casamento de um grande amigo e peguei minha filha de 10 meses no colo enquanto meu filho dançava no salão à minha frente. E enquanto eu segurava ela, eu dançava com ela e eu conseguia ouvir como se fosse uma música de valsa. E depois imaginei de braços dados levando ela para o altar. Eu tenho sonhos, você tem sonhos. E nós queremos viver. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina coisas grandiosas, que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que não seja feita mais a minha vontade, a vontade do Diego, mas a vontade de Deus. É necessário que tais coisas aconteçam. Então eu preciso estar preparado para o grande dia do Senhor, que pode ser muito em breve. Porque 1948, 2018, eu não estou especificando, falando de datas, meus amigos. Mas nós temos 70 anos. E que realmente todos os ingredientes que nós lemos nas profecias
do Antigo Testamento, pelos profetas, nas palavras de Jesus, nos livros neotestamentários em Apocalipse, nos remetem que esses ingredientes estão à mesa. Eu, como noiva de Cristo, preciso estar preparado com minha botija cheia, com ela cheia, para que Ele me resgate. E o céu e a terra passarão e as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Ele virá visivelmente a todos. Então estejam sempre atentos no versículo 36 e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então as dificuldades virão. E se nós permanecermos firmes, Ele nos resgatará. Oh, aleluia! E no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Ou seja, virá de forma inesperada. Você precisa estar preparado. Será repentino. E quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, meus irmãos, nós temos que ficar muito atentos a tudo que está acontecendo, porque se tudo se normalizar de uma maneira muito rápida, existir paz e segurança, surgir um líder mundial que gere paz e equilíbrio em toda a esfera militar, da saúde, na questão profissional, parecendo ser uma utopia, nós precisaremos ficar atentos, muito atentos, porque a Bíblia diz que virá grande destruição, como as dores de uma mulher grávida, e aqueles que não estiverem com Cristo, de modo nenhum escaparão. Mais à frente, no capítulo 14, exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, que vocês confortem os desanimados, que vocês auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Não adianta para mim, Diego, estar equilibrado com a minha família, sem que vocês, meus amigos e meus irmãos, assim também estejam. E é isso que a palavra nos exorta. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Mesmo diante dessa dificuldade, meus irmãos, olha o versículo 16. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito de Deus dentro de vocês. Não deixem se desanimar. Não tratem com desprezo as profecias. Lembrem-se que será como nos dias de Noé. Noé foi ridicularizado durante 100 anos. Que virá chuva, Noé? Você está louco. Mas a chuva veio. E certamente aquelas pessoas batiam na arca. Noé, nós acreditamos em você, Noé. Abra a arca. Mas Deus havia selado aquela arca. E eles pereceram. Será como nos dias de Noé. Afastem-se de toda forma do mal. E que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, não parcialmente. Nós precisamos largar a nossa carnalidade, a nossa humanidade e deixar que Deus não extinga o Espírito Santo. Não limitem o Espírito Santo.
e Deus age em nós pelo Espírito Santo, e deixar que Ele te santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 23. E mais à frente, meus amigos, no mesmo livro, capítulo 4, no versículo 16, tem a seguinte passagem: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo, todos aqueles que se foram, quantas pessoas se foram no ano de 2020? E nas guerras anteriores, na perseguição aos judeus, na perseguição aos cristãos que sofreram por Roma, que sofreram na época de Nero, onde muitos cristãos foram pendurados e atearam fogo sobre eles. Esses ressuscitarão. E logo após, depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados, levados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Glória a Deus! E no versículo 18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, meus irmãos, se tudo se normalizar e assim ficar, glória a Deus, porque viveremos a nossa vida, morreremos e seremos ressuscitados primeiro e levados aos céus para encontro com Cristo. Mas se a nossa geração, e realmente parece que é esta geração, a geração que verá Deus rasgar o céu e com som de grande trombeta chamar os seus, oh glória, quão maravilhoso será essa oportunidade. Então, no versículo 18 fala: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Nós temos esperança nesta vida e com a que há de vir. E esta esperança ninguém retira de nós, porque ela não depende de riquezas, não depende de coisas, não depende de cavalos, não depende de carros, não depende de casas, não depende de celulares de marca ou de quaisquer outras coisas. A nossa felicidade, ela é genuína e está em nós, pelo amor de Cristo por nós na cruz, por Deus na criação e pelo Espírito Santo que habita em nós e que nos fortalece dia após dia. Então fique com essa palavra, crie expectativas genuínas para 2021. E que a paz do nosso Senhor Cristo Jesus e a Yahushua HaMashiach esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.